Fala galera, eu sou o Vitor Gonçalves e todos os dias eu tomo a minha bala vermelha. Eu sou a Tayana Brider e ainda bem que não é azul, né? Porque você precisar seria meio estranho. Quero saber se a galera capturou a referência. Captei a referência. Será que deram uma de Capitão América? Será? E esse é o Terapia Nerd. Muito bem, sejam todos bem-vindos ao Terapia Nerd. E hoje a gente vai falar de um personagem que o seu próprio nome está associado a algo único, diferente, novo, especial, e é o Neo do Matrix. Mr. Anderson. Cara, um dos maiores filmes de todos os tempos pra muita gente. Pra mim, singularmente, esse filme é colocado num pedestal inalcançável. E ele não compete. Pra mim, ele não compete. Eu já assisti talvez umas 20 vezes, isso por baixo. E eu assisti 2. Sensacional, 10%. Muito bem. Uma por causa do podcast. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Vai lá. Por que você acha que o Neo é o escolhido? Já vou começar com o pé na porta. Sensacional. Isso é uma pergunta, né? É a pergunta. Não é nenhuma. É a pergunta. Sensacional. Cara, eu acho assim, se você acompanhar a trajetória dele, inclusive olhando só pro primeiro filme, que eu particularmente é o que gosto mais, né? Mas a história se desenvolve nos 3 filmes. Muita gente ignora os outros 2, né? Muito. Eu particularmente vi muito mais o primeiro filme do que comparado aos outros, de fato. Porque de fato o primeiro é o melhor. É verdade. Mas assim, o Neo, ele demonstra ser vou chamar de ser humano ainda dentro da Matrix, né? Porque na Matrix ele não é um ser humano, mas vamos lá. Ele tem características de uma pessoa que é corajosa, é ousada, é mentorável, é treinável e tem uma gratidão no fundo do seu coração muito forte. Mas aí o mentorável quando ele não está mais na Matrix. Porque quando ele está na Matrix, ele não segue regras. Tanto que ele leva esporro do chefe. Mas ele tem como todo mundo, um potencial que pode ser despertado, né? Mas então, eu acho que ele é assim quando ele tá na Matrix, porque justamente quando ele tá lá, ele sabe que tem alguma outra coisa, entendeu? Ele tá com um vazio, ele tá com uma falta de propósito e ele tá em busca disso. Então ele, de fato, naquele trabalho ali, ele só tem aquele trabalho pra ser um trabalho. Então, eu ia chegar no ponto do propósito, porque assim, se você olhar a construção do personagem do Neo, é envolvido 3 pilares. O amor, o mentor e o vilão. Ele se constrói em cima desses 3 pilares. O amor dá força pra ele crescer, que é a Trinity, que ele descobre lá no decorrer da sua trajetória. O mentor, que tem uma crença muito grande em cima dele, e ele, por gratidão, procura responder à altura daquilo que o mentor acredita que ele realmente é. Mas ele ainda assim não sabe que ele é e tudo que ele pode fazer. Ele tem uma baixa autoestima. Porque ele Ele tá num cenário como vive um monte de gente por aí, né? Tá perdido, não sabe o que fazer, Sim. não tem nada. E aí você olha que... Tá em busca de alguma coisa que ele não sabe o que é. Mas ele ao menos reconhece a oportunidade que aparece na frente dele. Se ele aproveita a oportunidade. Exato. Tanto que uma cena emblemática lá no primeiro filme, quando ele entra na Matrix pra treinar antes de lutar com o Morpheus, é aquela frase que o Dozer, que tá operando a Matrix ali, né? O acesso dele na Matrix, fala assim, porra, esse cara tá 10 horas aí direto treinando, ele é uma máquina. Ele é uma máquina. E por que ele é uma máquina? Por que ele não para? Porque ele tá aproveitando aquela oportunidade. Aproveitando ao máximo. Aproveitando ao máximo, né? Tava comentando, né, do amor do mentor e o vilão, cara. O vilão, que é o agente Smith, é o principal vilão que ele enfrenta ali, é ele, no fim das contas, se você for entender, é o Neo, só que com uma perspectiva totalmente antagônica. Então ele enfrenta ele mesmo. Acho que tem um recado muito maneiro ali de você enfrentar os seus monstros, os seus temores, né? E acho que quando o Neo tem uma metáfora muito profunda pra mim ali, que é, ele é o escolhido porque o filme trata isso, né? Tem que escolher alguém pra ser o escolhido. Mas a mensagem ele vence o lado antagônico dele. E aí, vencer o lado antagônico dele, vencer o lado negro da força, de alguma forma o coloca numa condição de eu superei tudo. Eu entrei no estágio de nirvana, eu entrei no estágio de plenitude. Tanto que no final do terceiro filme o que acontece, ou melhor, o que se supõe é que o Neo foi descansar.
Acabou pra ele. Mas a gente sabe que vai ter o próximo filme, né? E que o Neo estará de volta. Então, só não se sabe como. tem as especulações, né? Mas eu vejo que a construção do personagem, ele é o escolhido porque ele vive um amor muito intenso e luta por aquele amor. O propósito dele também tá envolvido no amor. Ele respeita... Mas então, será que não é porque no amor ele vê a esperança? Muito possível, né? Quantas pessoas não amam de verdade ou nunca encontraram isso de alguma forma tão profunda, né? Eu já escutei de tantas pessoas falando, eu até hoje não sei o que é amor. Então, assim, o amor, o da força ou da esperança, ele vive isso intensamente. O mentor é todo mundo que pode aparecer na tua frente com um pouco mais de sabedoria e que pode te ensinar, te explicar, te mostrar portas. E quem escolhe quem vai entrar é você. E ele respeita isso, ele se dedica a isso. Tanto que ele supera o seu mentor rapidamente, né? E o vilão, que é a versão dele mesmo, que luta contra ele. Que é o seu lado que talvez seja um embarreador das suas conquistas. Então acho que assim, mais do que o escolhido pro filme, pra completar a narrativa, todo mundo pode ser escolhido se de alguma forma tiver um amor que possa viver intensamente, um mentor que possa te direcionar na construção de algo. Afinal de contas, a vida não é um casulo, então você vai ter pessoas que sabem muito mais que você sobre qualquer coisa, sobre ao menos alguma coisa, e você, pra se tornar esse grande escolhido, você precisa enfrentar quem você é, superar, encontrar todo aquele teu lado oposto que existe ali e você talvez nunca tenha tido a coragem de fazer isso. E o que eu acho mais legal do Neo, ele tem a coragem de enfrentar o Smith, mesmo quando lá no primeiro filme ele não tem habilidade ainda, ele não tem força suficiente ainda. Então ele é mais fraco, mas ele não teme. Você já reparou nisso? Ele não tem medo. Ele não tem medo. Eu acho que ele não tem medo porque ele já tá numa construção de propósito. Tem um momento que ele fala que ele tem medo. Eu acabei de me lembrar. Que ele tem, mas Quando ele tem a coragem, porque ele já tá construindo o propósito dele. Que antes, né, se a gente voltar quando ele tá lá na Matrix, né, ele tinha muito medo de tudo ali. Tanto que naquela cena que o Morpheus tá falando com ele no telefone, aí ele cagando de medo ali no escritório, não vou fazer isso, não sei o quê, e ele acaba sendo pego, né, por causa disso, né, ele titubeou. Mas ele ainda não tinha isso forte, né, e você falou dos 3 pilares, você falou do amor, que qualquer um pode ser o escolhido, né, tendo amor, um mentor e superando a si mesmo, e eu acho que a gente pode até substituir a questão do amor, por exemplo, não precisa ser um amor por alguém, mas sim uma paixão por algo que você faça, ou até por alguém mesmo, mas também pode ser por alguma coisa que você faça, ou alguma coisa que você acredita. E o mentor também pode ser um propósito, não precisa ser também alguém te direcionando, mas sim uma crença que você tem que pode te direcionar, nesse sentido de você superar a si mesmo no final. Eu concordo 100%. Mr. Anderson. Tem muitas histórias que remetem a esse crescimento próprio, né? Quando tem o amor mesmo puxando pro lado de ter uma outra pessoa. Porque se você pegar, por exemplo, o Viktor Frankl, lá do livro, escreveu o livro Em Busca de Sentido. Ele superou 3 anos de campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E, cara, dizem ali, né? Isso relatado no livro, que ele ficou 1 ano, por exemplo, com a mesma roupa. E até que ela virasse trapo total. E o relato que ele traz no livro, um dos motivos pelo quais ele suportou tanta coisa era a esperança, né? Que você falou da esperança. A esperança que ele tinha de encontrar a sua esposa. Que infelizmente acabou que ele saiu dali e nunca encontrou. Mas não só a esposa. Isso era um dos fatores, né? Porque o outro fator também que foi muito determinante pra ele foi justamente a obra dele. Que ele podia passar pra pessoas, né, adiante. Então é a paixão por aquilo que ele fazia. E o Neo, sabe o que me lembrou agora? O Neo, diferente lá do Goku que a gente falou no episódio passado, né? O Neo, ele usa tudo isso, né, o conhecimento da sua jornada toda, ele sabe conscientemente que pode utilizar pra salvar o mundo. Então ele tem um momento, né, que sacramenta que ele é o escolhido, que pra mim, ele não é o escolhido porque ele no final do primeiro filme aprendeu a voar e ninguém mais sabia. Não é isso. Não. E que ele aprendeu a desviar de bala. É porque no final, na verdade nem desviar, né, chega um momento que ele para a bala com a mão. E no último filme ele para as sentinelas com a mão também. Mas é quando ele decide que ele vai enfrentar ele mesmo até o limite. E ele, teoricamente, ele morre, né? Então ele tem um sacrifício em torno de algo muito maior. Ele se sacrifica, ele escolhe, antes de tudo acontecer, com consciência, escolha consciente,
que o sacrifício é a resposta que ele tem que dar. E ele vai lá e faz, ele não titubeia. Ele planejou isso. Ele planejou. Ele falou, eu sei o que eu tenho que fazer. Lá no final do terceiro filme. E aí ele vai com a Trinity na nave, né? Tudo até chegar na cidade das máquinas e acontece o que acontece. E aí isso me lembra o seguinte. Além de ser um herói de verdade, ele foi uma construção muito plena de escolhas. A representação clássica é a bala vermelha e a bala azul, né? Sim. Tem muitas metáforas associadas. Então ele fez escolhas o tempo inteiro, mas o tempo todo. Lembra? O tempo todo no filme ele se vê diante de uma escolha. E até se fala isso, né? Eu não lembro agora em qual. Sobre a Oráculo. Que ela foi colocada ali pra justamente terem escolhas. Pra que os humanos se sentissem tendo escolhas, na verdade, né? Não é pra que eles tivessem escolhas, mas para que eles se sentissem como se estivessem tendo escolhas. O Oráculo eu acho que a gente pode fazer até um outro episódio. Especial. Porque, cara, muita coisa. termina o Matrix Revolutions com a Oráculo tendo um discurso com aquela menininha lá e com... Eu esqueci o nome lá do Japa, que, porra, luta pra caramba. A menininha pergunta pra Oráculo algo do tipo, você sabia que o Neo ia conseguir? E aí fica uma resposta. A resposta que ela dá ali fica meio no ar do tipo... Será que sabia? Será que isso foi planejado por ela enquanto Oráculo mesmo? Então tem uma parada um pouco... Deixa você viajar demais. Então acho que cabe um episódio futuro só sobre o Oráculo. Pode ser. Mr. Anderson. Vamos falar da bala vermelha, que eu acho que a bala vermelha tem uma parada muito maneira na representação do despertar do Neo. Né? Porque a gente vê, quem vê despertando é o Neo. Quando ele desperta, a dor que ele sente, né? Os cabos se destacando lá no mundo real. Não, e a dor física e emocional. Né? Porque ele se assusta, Porque né? a dor física nesse momento, né? Dos tentáculos, né? Que ele se vê ali. E depois, quando ele acorda... que ele descobre, de fato, a realidade, o quanto tudo que ele viveu foi, né, entre aspas, de mentira. Exato. E assim, se transformar dói, despertar dói. Acho que esse é um recado extremamente importante. E o que pra mim conclui essa ideia dele ser, né, a gente tava falando dessa visão... Por que ele é o escolhido, né? A gente falou várias coisas aqui, acho que tudo colabora pra isso. O fato de fazer escolhas, ele também sempre faz escolhas conscientes, né? Que era a conclusão desse pensamento. Ele faz escolhas conscientes. Ele não para muito pra ficar ali na dúvida. Ele sabe, ele é muito determinado ao que ele quer. E aí eu vou me corrigir, eu falei que ele não tem medo. Tem momentos que ele tem medo. Ele tem medo quando ele perde a representação da esperança, que é a Trinity. Ele sonha muito que a Trinity vai morrer no segundo filme, né? Começa com a cena do segundo filme, do Reloaded, Matrix Reloaded, dela morrendo. E ele sonha com aquilo, né? Tendo uma visão. E ele... Mas o legal dele é que mesmo com medo, mesmo nos momentos em que você vê que ele tá com medo, ele vai. Vai, né? Às vezes ele pode até, né, dar aquela titubeada, ele pode até, né, dar uma paradinha, assim. Mas, que foi o caso da Trinity, né, que ele demorou a tomar uma decisão por conta, né, desses sonhos. Mas ele acabou indo e fazendo o que ele achava certo fazer. Isso é muito maneiro. E, assim, eu queria retomar o ponto da gratidão. Eu acho que o Morpheus, nesse filme, cara, é incrível. Eu acho que foi uma personificação de um mentor... Quer ser mentor na tua vida? Vai assistir esse filme, cara. É mesmo. Cara, e presta atenção nos diálogos do Morpheus com o Neo. Quando eles se conhecem, o Morpheus é o Morpheus, né, cara? Ele é o líder da galera. Ele luta pra caramba, manja de tudo. E o Neo não sabe teoricamente nada. Ele tem o potencial. E aí, no primeiro contato que eles têm, o Neo fala pra ele assim, ainda na Matrix, é uma honra conhecê-lo. E o Morpheus responde, não, a honra é minha. Puta, cara, essa parada me arrepia, né? Um mentor fala para um mentorado uma parada dessa é incrível. Então, o quanto o Morpheus, nesses seus pequenos gestos, nas suas falas, nas suas lições, ele não ajudou o Neo a se construir como o escolhido também, ele, né? na verdade, por ele ter essa crença, né, no escolhido, e ele vê uma o escolhido... crença inabalável também. É, uma crença totalmente inabalável. É a esperança de salvação, né? Então, ele acaba... como mentor, depositando essa crença no Neo. Fazendo com que ele, de fato, acreditasse mais em si mesmo. Porque o Neo, no início, a gente vê que ele não tem, assim, uma autoestima muito alta. E conforme ele vai tendo essa relação com o Morpheus, isso vai desenvolvendo, vai aumentando e ele vai começando a ter confiança em si mesmo. Então, eu acho que esse trabalho de mentor dele foi... fundamental. Mr. Anderson.
E o Neo, nesse processo de gratidão a tudo, né? Ele reconhece. E às vezes as pessoas não conseguem reconhecer o que umas fazem pelas outras, né? Mas o Neo é tão atento, ele presta muita atenção nos detalhes, né? Logo no início, aquela cena do coelho. Quando a Trinity, que tá conversando com ele pelo computador, na cena do primeiro filme, primeira cena, né? E aí ela fala, siga o coelho. E aí ele não entende, porra, que coelho, né? Ele quando abre a porta e vem a galera comprar lá o software pirata dele, o caramba. Quando a menina que tá com aquele bando vira de costas, assim, levemente de costas, tem uma tatuagem do coelho. Ele já se liga e ele vai, né? Então, assim, sabe o cavalinho branco passa pra todo mundo. Ele olha a oportunidade, ele sobe no cavalo, ele pega a oportunidade, ele vai, né? Então ele é muito atento a tudo. E eu acho que isso, né, é uma das características, eu acho, né? Se a gente for falar, você falou dos 3 pilares, né? Mas se a gente for falar também de algumas características lá da época da Matrix, né? Porque esses 3 pilares, eles só acontecem, né, quando ele sai da Matrix. Mas lá na Matrix, ele já desenvolve habilidades e características que vão ser fundamentais para ele como Neo. Na verdade, Neo é o codinome hacker dele. Então, ele como Neo, ele precisa, para ele conseguir parar as balas... Por que ele consegue parar as balas? Além dele ser um escolhido, né? Ele tem essa capacidade, essa habilidade, né? De observação junto com o conhecimento de programação que ele tem por trabalhar numa empresa de tecnologia, na época da Matrix. Então, ele consegue olhar a Matrix de uma forma que nenhuma outra pessoa consegue. Justamente por essa atenção aos detalhes e por esse conhecimento técnico que ele tem, né? Eu acho que hacker. O Neo, ele foi preparado o tempo todo. Exatamente. Ele foi preparado. Por isso que gera aquela indagação lá no final, né, do filme 3, se aquilo não foi tudo planejado pelo Oráculo pra acontecer do jeito que tinha que acontecer. Até porque essa é uma resposta que ela dá pra todo mundo. Exato. As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Do jeito que tem que acontecer ou do jeito que ela quer que aconteça. Exato. E a bala vermelha, pra mim, é um preparativo. Quer dizer, é um preparativo. A bala vermelha é um preparativo. É um sedativo. Eles falam isso, né? Ela desperta algumas questões no mundo físico, real, para que eles consigam, dentro da Matrix, localizar onde lá no mundo das máquinas, na cidade das máquinas, onde o Neo está. Então tem uma coisa de preparativo ali. É quase como... pensa que isso pode ser, no mundo físico, um sedativo, um localizador, não importa, mas é um preparativo. Então ele é preparado o tempo inteiro. E aí eu acho que ele passa por um momento que muita gente pensa que é a decepção, é a frustração. Ele vai visitar a Oráculo novamente e a Oráculo fala pra ele, desculpa, você até tem talento, mas... você não é o escolhido. Ela dá esse recado pra ele. E aí, ali que ele descobre, teoricamente, ele descobre que ele não é o escolhido, é quando ele se torna escolhido. Porque ele decide com aquilo que, cara, eu vou fazer então tudo o que eu posso, nas melhores condições possíveis, né? Frase do Cortella. Vou fazer o meu melhor enquanto eu não tenho condições melhores pra fazer melhor ainda. Então ele pega lá e vai pra cima, cara. E ele resolve a parada, sem medo. Ali ele passa a não ter mais medo, ele se liberta. De tudo que faltava, ele se libertar. Então ali ele se tornou escolhido, porque mais uma vez ele foi preparado. Sim, pelo Oráculo. Exatamente. Mr. Anderson. Cara, Matrix é um filme absolutamente sensacional. Se você ainda não assistiu... putz, o filme tem algumas décadas aí, né? Pelo menos 2. Então, vai lá, dê o seu tempo. Aqui é de fã pra um possível fã ou pra alguém que pode se tornar fã. Para um tempinho da sua vida e vai assistir o Matrix, porque talvez você possa mudar muito a consciência sobre muitas coisas. E, pra mim, né, o final representa o seguinte: ele é um Messias transformado por ter saído da caverna de Platão e que, no fim das contas, mesmo que tenha sido isso, ele fez escolhas. Então, tudo partiu, na essência, dele mesmo. Não adianta você ter talento ou pessoas te empurrar, se você não quiser ir. Isso é uma coisa que a gente conversou, né? Quando a gente viu o filme. Justamente, né? O que eu acho muito bacana no personagem é o quanto ele é questionador diante das situações, diante das próprias escolhas dele, né? Que ele tem que fazer. Ele questiona sempre, né? E o quanto a gente, muitas vezes, deixa muito a vida passar, né? A vida acontecer e não questiona. Por quê?
Por que eu tô fazendo isso? Por que tem que ser assim? Então, reassiste o filme, vê se o que a gente falou aqui é bullshit, ou se você concorda. Fala lá nas nossas redes sociais, comenta lá o que vocês acharam sobre o que a gente falou. E, galera, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Terapia Nerd Podcast lá no Instagram e no Twitter, Terapia Nerd. E, naturalmente, acompanha a gente no Spotify, no Apple Podcasts, em todos os agregadores por aí. E... Próximo episódio... Exatamente. Quem será? Spoiler não vamos dar não, né? Não. Não, vai segurar a onda. Galera, acompanha nas redes que a gente vai soltando algumas dicas lá ao longo da semana, hein? Mas a gente já pode dar um gostinhozinho. Do quê? Assim, que a gente vai mudar de universo de novo. Isso é verdade, A gente vai sair desse... Se bem que é um blockbuster também, né? É blockbuster. Mas agora, filme de super-herói. É porque o Matrix, ele é um filme de ficção. Ficção. Né? Se tornou um grande blockbuster. Transcendeu essa coisa de cultura geek, cultura pop, muito mais abrangente. O Neo não deixa de ser um herói. Mas a gente vai falar daqueles heróis mais clássicos. Exatamente. Agora qual? Aí só no próximo episódio. A gente se vê lá. Tchau.